Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Professor Eduardo falando aqui. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso módulo sobre antiguidade na América. E hoje nós vamos continuar falando sobre antiguidade na América, mas como os principais povos da América Antiga eram na América Central e no oeste da América do Sul, eram os incas e os astecas e os maias, mas precisamos entender quem foram os povos que antecederam esses três principais, partindo de princípio que toda geração ela passa por uma origem. Tá? Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que é a Mesoamérica. Mesoamérica é o termo usado para se referir a uma grande área geográfica e cultural do continente americano. Precisamos lembrar também que em história nós falamos em periodização. Já tem um vídeo no canal que eu explico sobre isso. E só recapitulando, como a história, para facilitar o estudo, ela é dividida em períodos, né? Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Clássica, Idade Contemporânea. Então, quando você vê esse termo Mesoamérica, você pode associá-lo à antiguidade. É quase sinônimo. No caso da América, no caso do continente americano. Mesoamérica e a antiguidade, a gente está falando da mesma coisa. Algumas das principais características do modo de vida da Mesoamérica eram a utilização do milho como base alimentar pela população, a construção de grandes pirâmides escalonadas. Um detalhe aqui, pirâmides, você já pode observar que isso não é uma exclusividade do Egito. Aqui na América Antiga também foram construídas pirâmides. Agora a engenharia era diferente. Elas foram construídas pela forma de escalonamento, diferente das pirâmides do Egito, que o processo é linear. Na América eles faziam essas pirâmides na base de degraus. Um degrau sobre outro degrau e assim ia se subindo a edificação. Então, e o uso do calendário baseado em dois ciclos simultâneos. Eles se baseavam num calendário lunar e num calendário solar. E para a época ele era bem preciso. E a criação e o uso de escrita pictoglífica. Lembrando que esses povos eles têm referência porque por ter inventado um tipo de escrita, então eles legaram para nós o conhecimento que nós adquirimos sobre a antiguidade aqui na América. Os povos da Mesoamérica, datados de 1200 a.C. e 1000 depois de Cristo, viveram na América Central, onde hoje ficam a Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Belize, Costa Rica e o sul do México. Então, antes dos incas, dos astecas e dos maias, nós tivemos os olmecas e os zapotecas, que foram os povos que originaram os três principais ao qual eu já me referi. Os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica surgiram nas áreas próximas à costa do Golfo do México por volta de 1200 a.C. Esses primeiros centros foram construídos pelos olmecas, que também construíram campos para o jogo de bola de látex. Esse jogo de bola não é o futebol, mas era um jogo próprio deles. As pirâmides escalonadas, como eu já falei. Eles construíram também estelas com inscrições e cabeças colossais. Eu deixei aqui exemplos de estelas, né? Tem 3 exemplos delas aqui. Essas estelas, elas dizem muito sobre a referência política, religiosa e étnica dos povos antigos aqui da América. Então, cada etnia ela tinha uma forma própria de construir suas estelas. E isso identificava o que cada uma delas queria dizer, ou queria representar, ou qual etnia queria representar. Tá?
Os centros políticos olmecas, que dominaram a vida da região até por volta de 400 a.C., nestes centros, artesãos olmecas produziam essas estatuetas e cerâmica de uso cerimonial que foram encontradas ou copiadas em muitas outras regiões da Mesoamérica. Então, esses dois povos eles vão servir de referência para os povos que já existiam, paralelos a eles, e para os posteriores. Quando o domínio olmeca entra em colapso, os zapotecas, que eram povos culturalmente próximos deles, começaram a construir seus próprios centros políticos e cerimoniais. O principal deles foi o Monte Alban e se tornou a primeira cidade mesoamericana. O Monte Alban, além das construções típicas dos centros cerimoniais, como praças, templos e pirâmides, contavam com setores de residência permanente das elites, dirigentes e com bairros especializados na produção de certas mercadorias. Então isso aqui a gente consegue diferenciar uma cidade, tá? Uma cidade propriamente dita, e o que eram os centros religiosos que existiam anteriormente. Porque eles não moravam nesses centros. Eles passaram a morar depois e construir suas residências nessas regiões próximas dos centros. E assim foi se formada a primeira cidade mesoamericana, que ficou no Monte Alban, o próximo dele. Teotihuacan. Essa cidade-estado é um centro administrativo situado no Planalto Central do México, foi construído por volta de 100 a.C., com a população que chegou a 100 mil pessoas. Teotihuacan se destacou pela construção de complexos residenciais e um magnífico centro cerimonial, onde foram erguidas as pirâmides do Sol e da Lua. Lembrando que eles tinham uma referência por calendário, e esse calendário ele tinha duas representações, ou duas distintas, um para o Sol e outro para a Lua, então era certo que cada um desses calendários tivesse um centro de observação, até para facilitar os cálculos que eles faziam, já que eram matemáticos e astrônomos, né? E eles dependiam desses calendários para administração política, para as plantações e colheitas e até mesmo no momento de fazer guerra. Eles precisavam desses calendários para saber qual é o momento certo para investir contra o inimigo. O vídeo de hoje fica por aqui, turma. Não se esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário. Não se esqueça de inscrever no canal do professor. Isso nos ajuda muito. Divulgue essa ideia. Preciso muito da ajuda de vocês na divulgação do canal. E até a próxima.